Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mensagem do Papa Francisco para a 36ª Jornada Mundial da Juventude, 21 de novembro de 2021. Levanta-te, eu te constituo testemunha do que viste. Atos 26, 16. Queridos jovens, gostaria de tomar-vos pela mão mais uma vez para continuarmos juntos na peregrinação espiritual que nos conduz rumo à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa em 2023. No ano passado, pouco antes de se propagar a pandemia, assinava a mensagem cujo tema era Jovem, eu te digo, levanta-te. Lucas 7,14. Na sua providência, o Senhor já queria preparar-nos para o desafio duríssimo que estávamos para viver. O mundo inteiro teve de defrontar-se com o sofrimento causado pela perda de tantos entes queridos e pelo isolamento social. A emergência sanitária impediu também a vós, jovens, por natureza projetados para o exterior, de sair para irdes à escola, à universidade, ao trabalho, para vos encontrardes. Viste-vos em situações difíceis que não estáveis acostumados a gerir. Aqueles que estavam menos preparados e desprovidos de apoio sentiram-se desorientados. Em muitos casos, surgiram problemas familiares, bem como desemprego, depressão, solidão e vícios, para não falar do stress acumulado, das tensões e explosões de raiva, do aumento da violência. Mas, graças a Deus, este não é o único lado da moeda. Se a provação pôs a descoberto as nossas fragilidades, fez emergir também as nossas virtudes, nomeadamente a predisposição à solidariedade. Em toda a parte vimos tantas pessoas, incluindo muitos jovens, a lutar pela vida, a semear esperança, a defender a liberdade e a justiça, a ser artífices de paz e construtores de pontes. Quando cai um jovem, de certo modo cai a humanidade. Mas também é verdade que quando um jovem se levanta, é como se o mundo inteiro se levantasse. Queridos jovens, que grande potencialidade tendes nas vossas mãos! Que força trazeis dos vossos corações! Por isso, hoje, Deus diz a cada um de vós, mais uma vez, levanta-te. Espero de todo o coração que esta mensagem ajude a preparar-nos para tempos novos, para uma página nova na história da humanidade. Mas não há possibilidades de recomeçar sem vós, queridos jovens. Para levantar-se, o mundo precisa da vossa força, do vosso entusiasmo, da vossa paixão. É neste sentido que gostaria de meditar, juntamente convosco, sobre o trecho dos Atos dos Apóstolos onde Jesus diz a Paulo: levanta-te, constitui-te testemunha do que viste. Atos 26, 16. Paulo, testemunha diante do Rei. O versículo que serve de inspiração ao tema do Dia Mundial da Juventude de 2021 encontra-se no testemunho de Paulo diante do rei Agripa, no tempo em que estava detido na prisão. Outrora inimigo e perseguidor dos cristãos, agora é julgado precisamente pela sua fé em Cristo. À distância de 25 anos dos factos, o apóstolo conta a sua história e o episódio fundamental do seu encontro com Cristo. Paulo confessa que no passado perseguira os cristãos, até um dia, quando ia a Damasco para prender alguns deles. Uma luz mais brilhante do que o sol o envolveu, a ele e aos seus companheiros de viagem, Atos 26, 13. Mas só ele ouviu uma voz. Falou-lhe Jesus, chamando-o pelo nome. Salvo, salvo! Aprofundemos juntos o acontecimento. Ao chamá-lo pelo nome, o Senhor faz saber a Salvo que o conhece pessoalmente. É como se lhe dissesse: sei quem és, sei o que estás a tramar, mas, não obstante isso, é precisamente a ti que estou a falar. Pronuncia o seu nome 2 vezes.
querendo significar uma vocação especial e muito importante, como fizera a Moisés, Êxodo 3:4 e com Samuel, 1 livro de Samuel 3:10. Caindo por terra, Salvo reconhece que é testemunha de uma manifestação divina, de uma revelação vigorosa, que o transtorna, mas sem o aniquilar. Pelo contrário, interpela-o usando o seu nome. Com efeito, só muda a vida um encontro pessoal, não anónimo, com Cristo. Jesus mostra que conhece bem Salvo, que o conhece intimamente. Embora Saulo seja um perseguidor, embora haja ódio no seu coração contra os cristãos, Jesus sabe que isso se fica a dever à ignorância e quer manifestar nele a sua misericórdia. Será precisamente esta graça, este amor imerecido e incondicional, a luz que transformará radicalmente a vida de Saulo. Quem és tu, Senhor? Perante esta presença misteriosa que o chama pelo nome, Saulo pergunta: Quem és tu, Senhor? Atos 26:15. Trata-se de uma questão extremamente importante e todos nós, mais cedo ou mais tarde, na vida a devemos colocar. Não basta ter ouvido outros a falarem de Cristo. É necessário falar com Ele, pessoalmente. No fundo, rezar é isto: é falar diretamente com Jesus. Embora, porventura, tenhamos o coração ainda em desordem, a cabeça cheia de dúvidas, ou mesmo de desprezo por Cristo e pelos cristãos. Faço votos de que cada jovem chegue, do fundo do coração, a fazer esta pergunta: Quem és tu, Senhor? Não podemos presumir que todos conheçam Jesus, mesmo na era da internet. A pergunta que muitas pessoas dirigem a Jesus e à Igreja é precisamente esta: Quem és? Em toda a narrativa da vocação de São Paulo, esta é a única vez que ele fala. E, à sua pergunta, o Senhor responde prontamente: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 26:15. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Através desta resposta, o Senhor Jesus revela um grande mistério a Saulo, que ele se identifica com a Igreja, com os cristãos. Até então, Saulo não vira nada de Cristo, senão os fiéis que meteram na prisão, Atos 26:10, dando o próprio assentimento à sua condenação à morte, Atos 26:10, e vira como os cristãos respondiam ao mal com o bem, ao ódio com o amor, aceitando as injustiças, as violências, as calúnias e as perseguições suportadas pelo nome de Cristo. Assim, bem vistas as coisas, de algum modo, Saulo, sem o saber, tinha encontrado Cristo. Encontrara-o nos cristãos. Quantas vezes ouvimos dizer Jesus sim, a Igreja não, como se um pudesse ser alternativa à outra? Não se pode conhecer Jesus se não se conhece a Igreja. Só se pode conhecer Jesus por meio dos irmãos e das irmãs da sua comunidade. Ninguém pode dizer-se plenamente cristão se não viver a dimensão eclesial da fé. É duro para ti recalcitrar contra o aguilhão. Estas são as palavras que o Senhor dirige a Saulo depois que ele caiu por terra. Mas é como se, já desde algum tempo, lhe estivesse a falar misteriosamente, procurando atraí-lo para si, e Saulo resiste. A mesma suave repreensão dirige a Nossa Senhora a cada jovem que se mantém afastado. Até quando fugirás de mim? Por que é que não sentes que te estou a chamar? Estou à espera do teu regresso. À semelhança do que sucedeu ao profeta Jeremias, às vezes dizemos: Não pensarei mais nele. Jeremias 20:9. Mas, no coração de cada um, há como que um fogo ardente. Embora nos esforcemos por contê-lo, não conseguimos, porque é mais forte do que nós. O Senhor escolhe alguém que até o persegue, completamente hostil a ele e aos seus. Mas,
Para Deus, não há pessoa que seja irrecuperável. Através do encontro pessoal com Ele, é sempre possível recomeçar. Nenhum jovem está fora do alcance da graça e da misericórdia de Deus. De ninguém se pode dizer está demasiado longe, é demasiado tarde. Quantos jovens sentem a paixão de se opor e ir contra a corrente, mas trazem escondida no coração a necessidade de se comprometer, de amar com todas as suas forças, de se identificar com uma missão. No jovem salvo, Jesus vê exatamente isto. Reconhecer a própria cegueira. Podemos imaginar que antes do encontro com Cristo, Saulo estivesse, de certo modo, cheio de si, considerando-se grande pela sua integridade moral, o seu zelo, as suas origens, a sua cultura. Seguramente estava convencido da justeza da sua posição, mas quando o Senhor se lhe revela, é lançado por terra e fica cego. De repente, descobre que não é capaz, física e espiritualmente, de ver. As suas certezas vacilam. No íntimo, sente que aquilo que o animava com tanta paixão, ou seja, o zelo de eliminar os cristãos, estava completamente errado. Dá-se conta de não ser o detentor absoluto da verdade. Antes, pelo contrário, está bem longe dela. E, juntamente com as suas certezas, cai também a sua grandeza. De repente, descobre-se perdido, frágil e pequeno. Esta humildade, a consciência da própria limitação, é fundamental. Quem pensa que sabe tudo sobre si mesmo, os outros e até sobre as verdades religiosas, terá dificuldade em encontrar Cristo. Tendo ficado cego, Saulo perdeu os seus pontos de referência. Ficando sozinho na escuridão, para ele as únicas coisas claras são a luz que viu e a voz que ouviu. Que paradoxo! Precisamente quando uma pessoa reconhece estar cega, começa a ver. Depois da fulguração na estrada de Damasco, Saulo preferirá ser chamado Paulo, que significa pequeno. Não se trata de um pseudónimo, nem de um nome de arte, tão usado hoje mesmo entre as pessoas comuns. O encontro com Cristo fez-o sentir-se verdadeiramente assim, derrubando o muro que o impedia de se conhecer com toda a verdade. De si mesmo afirma: é que eu sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a Igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 9. Santa Teresa de Lisieux gostava de repetir, como aliás outros santos, que a humildade é a verdade. Hoje em dia, muitas histórias condimentam os nossos dias, principalmente nas redes sociais, muitas vezes criadas habilmente com muitas filmagens, telecâmaras e variados cenários. Procuram-se cada vez mais as luzes da ribalta, sabiamente orientadas, para poder mostrar aos amigos e seguidores uma imagem de si mesmo, que às vezes não reflete a própria verdade. Cristo, meridiana luz, vem iluminar-nos, devolvendo-nos a nossa autenticidade, libertando-nos de todas as máscaras. Mostra-nos claramente o que somos, porque nos ama tal como somos. Mudar de perspectiva. A conversão de Paulo não é um voltar para trás, mas um abrir-se para uma perspectiva totalmente nova. Com efeito, ele continua o caminho para Damasco, mas já não é o mesmo de antes. É uma pessoa diversa. Atos 22:10. É possível converter-se e renovar-se na vida ordinária, realizando as coisas que costumamos fazer, mas com o coração transformado e com motivações diferentes. Neste caso, Jesus pede expressamente a Paulo que vá até Damasco, para onde se dirigia. Paulo obedece, mas agora a finalidade e a perspectiva da sua viagem mudaram radicalmente. A partir de agora,
verá a realidade com olhos novos. Antes eram os olhos do perseguidor justiceiro. A partir de agora serão os do discípulo testemunha. Em Damasco, Ananias batiza-o e introduz-o na comunidade cristã. No silêncio e na oração, Paulo aprofundará a sua experiência e a nova identidade que o Senhor Jesus lhe deu. Não dispersar a força e a paixão dos jovens. A atitude de Paulo, antes do encontro com Jesus ressuscitado, não nos é muito estranha. Quanta força e paixão vivem também nos nossos corações, queridos jovens. Mas se a escuridão ao vosso redor e dentro de vós mesmos vos impedir de ver corretamente, correis o risco de perder-vos em batalhas sem qualquer sentido e até de vos tornardes violentos. E infelizmente as primeiras vítimas sereis vós mesmos, aqueles que estão mais próximos de vós. Há também o perigo de lutar por causas que, originalmente, defendem valores justos, mas que, levadas ao extremo, tornam-se ideologias destrutivas. Quantos jovens hoje, talvez impelidos pelas suas próprias convicções políticas ou religiosas, acabam por se tornar instrumentos de violência e de destruição na vida de muitos. Alguns, que já nasceram rodeados dos meios digitais, encontram um novo campo de batalha no ambiente virtual e nas redes sociais, recorrendo sem escrúpulos à arma das falsas notícias para espalhar venenos e demolir os seus adversários. Quando o Senhor irrompe na vida de Paulo, não anula a sua personalidade, não cancela o seu zelo e a sua paixão, mas usa os seus dotes para fazer dele o grande evangelizador até aos confins da terra. Apóstolo dos gentios. Em seguida, Paulo será conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele, que fora um fariseu escrupulosamente observante da lei. Aqui está outro paradoxo. O Senhor deposita a sua confiança precisamente naquele que o perseguia. À semelhança de Paulo, cada um de nós pode ouvir no fundo do coração esta voz que lhe diz: confio em ti, conheço a tua história e tomo-a nas minhas mãos juntamente contigo. Apesar de muitas vezes teres estado contra mim, escolho-te e torno-te minha testemunha. A lógica divina pode fazer do pior perseguidor uma grande testemunha. O discípulo de Cristo é chamado a ser luz do mundo, Mateus 5,14. Paulo tem de testemunhar o que viu, mas agora está cego. Estamos, de novo, perante um paradoxo, mas precisamente através dessa sua experiência pessoal, Paulo poderá identificar-se com aqueles a quem o Senhor o envia. Com efeito, é constituído testemunha para lhes abrir os olhos e fazê-los passar das trevas à luz. Atos 26, 18. Levanta-te e testemunha. Ao abraçar a vida nova que nos é dada no batismo, recebemos também uma missão do Senhor. Serás minha testemunha. É uma missão que pede a nossa dedicação e faz mudar a vida. Hoje, o convite de Cristo a Paulo é dirigido a cada um e a cada uma de vós, jovens. Levanta-te. Não podes ficar por terra a lamentar-te com pena de ti mesmo. Há uma missão que te espera. Também tu podes ser testemunha das obras que Jesus começou a realizar em ti. Por isso, em nome de Cristo, eu te digo, levanta-te e testemunha a tua experiência de cego que encontrou a luz. Viu o bem e a beleza de Deus em si mesmo, nos outros e na comunhão da Igreja que vence toda a solidão. Levanta-te e testemunha o amor e o respeito que se podem estabelecer nas relações humanas, na vida familiar, num diálogo entre pais e filhos, entre jovens e idosos. Levanta-te e defende a justiça social, a verdade e a retidão, os direitos humanos, os perseguidos, os pobres, os vulneráveis, aqueles que não têm voz na sociedade, os imigrantes. Levanta-te e testemunha um novo olhar que te faz ver a criação com olhos cheios de maravilha, que te faz reconhecer a Terra como a nossa casa comum e te dá a coragem de defender a ecologia integral.
Levanta-te e testemunha que as existências fracassadas podem ser reconstruídas. As pessoas já mortas no espírito podem ressuscitar. As pessoas escravizadas podem voltar a ser livres. Os corações oprimidos pela tristeza podem reencontrar a esperança. Levanta-te e testemunha com alegrias que Cristo vive. Espalha a sua mensagem de amor e de salvação entre os teus coetâneos, na escola, na universidade, no trabalho, no mundo digital, por todo o lado. O Senhor, a Igreja, o Papa confiam em vós e constituem-vos testemunhas juntos de muitos outros jovens que encontrais pelos caminhos de Damasco do nosso tempo. Não vos esqueçais, se uma pessoa experimentou verdadeiramente o amor de Deus que o salva, não precisa de muito tempo de preparação para sair a anunciá-lo. Não pode esperar que lhe deem muitas lições ou longas instruções. Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, ponto 120. Levantai-vos e celebrai a JMJ nas igrejas particulares. Renovo a todos vós, jovens do mundo inteiro, o convite a tomar parte nesta peregrinação espiritual que nos levará à celebração da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, no ano 2023. O próximo encontro, porém, é nas vossas igrejas particulares, nas várias dioceses e eparquias da Terra, onde, na solenidade de Cristo Rei, será celebrado, a nível local, o Dia Mundial da Juventude de 2021. Espero que todos nós possamos viver estas etapas como verdadeiros peregrinos e não como turistas da fé. Abramo-nos às surpresas de Deus, que quer fazer resplandecer a sua luz sobre o nosso caminho. Abramo-nos à escuta da sua voz, inclusive através dos nossos irmãos e irmãs. Assim, ajudar-nos-emos uns aos outros a levantar-nos juntos e, neste difícil momento histórico, tornar-nos-emos profetas de tempos novos, cheios de esperança. A bem-aventurada Virgem Maria interceda por nós. Roma, São João do Latrão, na festa de exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro de 2021. Papa Francisco.